Boa noite a todos, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de sessões e cookies, tá? Gostaria que vocês acompanhassem aí, já estamos na reta final, mostrar aqui para vocês que nós já estamos entrando na unidade 4, nós estamos na aula 10, falta só um mês, né, para nós encerrarmos as nossas aulas, e eu vou falar sobre cookies e sessões. A gente já está entrando aqui na aula 10 e vou publicar esse conteúdo para vocês, tá? Então a gente está falando sobre essa parte de controle, aplicação e etc. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16. Nesse capítulo, né, nós vamos utilizar sessões em aplicações web, tá? O conceito aqui chave para esse conteúdo do segundo bimestre e o aprendizado é justamente o uso de sessões em aplicações web, tá bom? Vamos lá. Capítulo 16, seção 1, diz o seguinte, ó. A melhor forma de entender como funcionam as sessões é pela descrição de um exemplo, né? Suponha que você esteja acessando um site de e-commerce. Aqui ele vai falar justamente sobre aquele momento que a gente tem na compra ou no acesso bancário, né? Quando a gente utiliza uma sessão, essa sessão ela tem um tempo, 14 minutos, 7 minutos, enfim, de forma que a gente consiga trabalhar, e se a gente sair do computador, tiver alguma coisa a fazer, esse usuário que venha acessar esse computador não consiga dar continuidade à tarefa que a gente estava fazendo, justamente porque a sessão expirou. É muito comum isso. Você já deve ter se cadastrado num site para efetuar login, beleza. Então, está escolhendo os produtos, adicionando no carrinho de compra. Mas por algum motivo qualquer, você precisa fechar o navegador ou sair da sala, né? A pergunta que fica é, será que vou perder todo o meu trabalho? Será que eu vou perder o que eu estava fazendo? Não. Hoje, com o recurso de sessões, você consegue recuperar carrinho de compra, armazenar. Por exemplo, eu tenho 3 livros lá no meu carrinho de compra da Amazon. Todas as vezes que eu entro no site da Amazon, tá lá os 3 livros que eu adicionei no carrinho de compra e nunca comprei, nunca paguei esses livros. Então, isso é possível graças ao uso de sessões. E cookies, né, armazenados nos nossos navegadores, nas nossas pastas locais. Nesse momento que entra as sessões, permitem que seja mantido o estado de conversação entre o servidor e o cliente. Isto é, uma comunicação entre o servidor e o navegador do usuário. Quando enviamos uma requisição ao servidor, uma sessão temporária é criada para que possa identificar o cliente que efetuou a solicitação e assim sucessivamente. Uma vez identificado esse usuário, o processo então sobe todas as informações que ele acessou anteriormente. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um cliente, o navegador, né, o Fire, o Chrome, o IE, enfim, faz a requisição, o servidor dá uma resposta para o cliente, né, e de forma que então esse tráfego de requisição e resposta ele passa a ser armazenado. Para as páginas estáticas, isso não representa um problema, mas em aplicações web que acessam banco de dados e geram páginas dinâmicas, né, esse grau de interação do usuário, navegador, precisa ir de uma temporariedade, que não é algo assim tão tranquilo, mas graças ao uso das sessões, dos servlets, nós conseguimos identificar o que foi acessado, o que foi armazenado e o que está sendo manipulado pelo cliente. Veja só, o navegador lança uma requisição de página, pode ser uma JSP ou um server, que é repassado ao motor do server, do container, que por sua vez verifica se já existe um identificador de sessão. Em caso negativo, ele cria, né? E junto com o objeto de sessão para armazenar os dados. A partir de então, esse identificador de sessão é utilizado sempre como requisição para criar a relação entre o cliente e o servidor. Então, ele faz a requisição, se não existir, né, aqui um ID para a sessão, ele cria essa requisição e todas as vezes que eles vão trabalhar, eles usam a mesma sessão. Nas requisições subsequentes, essa sessão ID ela é reavivada, né, reavivada. O armazenamento do identificador de sessão é feito pelo servlet ou por meio de cookies, biscoitos que são armazenados no nossa máquina.
Mas se o navegador estiver configurado para não permitir esse recurso, não será possível registrar sessões. Para contornar esse problema, é possível utilizar uma alternativa denominada escrita de URL, no qual o identificador da sessão é incluído no endereço da URL da página. Tá? Tem um ponto importante também, a questão da segurança, né? O cliente, nós podemos configurar o nosso navegador para não ficar armazenando isso nos nossos navegadores. A partir do exemplo que criamos no capítulo anterior, para cálculo das áreas das três figuras geométricas, né? Espero que vocês tenham estudado aí o livro, os capítulos, nós falamos sobre isso. Vamos agora desenvolver uma nova versão que possui uma tela de login que gerencia sessões. Então, ele está aqui diante de um exemplo, diante de um modelo qualquer que a gente esteja fazendo. Agora, vai ser identificado por usuário e senha. Login. Ele executa o login. E aí, então, ele começa a calcular as áreas baseado numa sessão. Calcular a área, e aí entra naquele diagrama que nós já tínhamos feito, que é parâmetro de cálculo JSP para determinadas áreas. Qual a novidade? Ele agora coloca, aqui né, o uso de sessões, certo? Ele coloca agora o uso de sessões na aplicação, ok? Pois bem. Beleza. Vamos seguir. Tudo começa pela tela de login, na qual o usuário entra com sua identificação e senha. Essa tarefa é executada pela página, denominada login JSP, que monta o formulário. Essa página chama um CERT, executar login, para verificar e identificar a sessão. Certo? Se ambos estiverem corretos, o servlet é invocado. No caso de um deles estar errado, volta para a tela de login. Isso é interessante, né? Se tiver usuário e senha correto, dá seguimento para a página de cálculo. Caso contrário, você abre uma outra tela, voltando ou mandando uma mensagem de erro ou retornando para a página de login, certo? Então, olha só, a primeira tela, a tela de login. Primeiro, exemplo, o primeiro passo a ser realizado é a da página de login, que aparece na listagem aqui. Então, eu tenho a página HTML, só que ela está sendo salva como JSP, beleza? E aí, então, ele chama aqui, ó, com a palavra reservada import page, os recursos do servlet, e aí, então, ele inicia uma sessão request get session. Acho importantíssimo vocês estudarem, a sintaxe HTTP session, e essa classe e todos os recursos, get session, set session, enfim. Get attribute, enfim. Aí ele verifica, ó, se o usuário está diferente de nulo e diferente de falso. Certo? Se o usuário diferente de nulo, sessão set, ele vai agora atribuir a sessão usuário logado como falso. Então, se a sessão for igual a nula, o usuário não está logado. Se existir uma nova sessão ou o usuário está logado como true igual a false, aí ele vai imprimir um formulário para entrada. Então, o que foi feito aqui? Ele está montando dinamicamente o formulário. Isso não haveria necessidade. Você poderia fechar a tag lib aqui, ó. Essa tag poderia ser fechada aqui, certo? Ele resolveu dar outprint aqui, dificulta o core, dificulta um pouco a manutenção. Você tem que ter cuidado aqui com aspas simples dentro de aspas duplas, certo? Não haveria necessidade disso. Então, deixa eu resumir aqui o que aconteceu. Se o usuário logado for igual a nulo, ele atribui falso ao usuário logado. Beleza? Ótimo. Se ele está criando uma nova sessão ou o usuário logado for igual a falso, ele monta o formulário. Se existir uma sessão ou o usuário for igual a falso, ele monta esse formulário. Beleza? Se não, ele
de isolar, ou seja, existe uma sessão e esse usuário é true. Então ele imprime aqui embaixo, olá Samuel, olá fulano, etc. E permite aqui a abertura do link que vai lá para cálculo das áreas. Uma tela de login normal, certo? Uma tela simples. Tá? Então, para criar esse código, né, aí ele mostra aqui como que tudo acontece, de forma a criar esse formulário. Formulário bem tranquilo, vamos ver, estou abrindo aqui o Eclipse, para a gente dar uma olhada como que ficaria aqui esse formulário. Lembrando que não pode esquecer, né, da novo Java Project. Deixa eu habilitar aqui para vocês uma nova tela de captura. Captura de janela. Vou colocar aqui Eclipse. Ok, você já deve estar vendo aí. Deixa-me, então, ok. Vou subir a câmera. Vocês já estão enxergando aí. Tá, eu vou criar um novo projeto. Java. Detalhe que eu dei uma atualizada aqui, eu não estou vendo. Tem Java Application, Enterprise, Application, Web. Ok, vou criar um Dynamic Web Project, tá? Ok, achei aqui, beleza. Vou chamar ele de projeto, sessão, tá? Lá no workspace mesmo, beleza, usar o padrão, finalizei. Abrir a perspectiva, então você já deve estar vendo aqui. Ok, aqui está aqui o projeto, certo? Arquivos HTML, etc, tal. Arquivos de projeto e as bibliotecas. O que ele fala aqui? Ele fala de uma tela, né? Então vou criar um new, né? JSP file. Ele chama aqui de login.jsp, certo? Então é isso aí, ó. Já está aí. Ok? Ele cria esse arquivo com page, content page, né? Lá, tá aqui a page, content page. Pede para resolver aqui alguma coisinha, mas é só adicionar. Ele está dizendo que o Java HTTPS não está no Java Build Path. Tem que adicionar. Vou dar uma olhada no projeto. Java Build Path. Configura o Build Path. Já Web App. Ok, vamos aplicar. Vou criar um novo arquivo, beleza. Aí aqui no corpo, vamos ver se ele não vai chiar. O que ele me diz? Ele me diz que tem uma tag, né, JSP aqui, certo? E aí ele importa HTTP session. Detalhe é o seguinte, ele não está encontrando, vou resolver isso daqui a pouquinho. Ele não está encontrando o self no meu build path. Eu mudei esse Eclipse e agora ele está me aprontando essa. Deixa eu ver aqui nas bibliotecas. Java, JRE, Application, Adlib, Web. Tá. Vou voltar para o livro enquanto eu corrijo isso aqui, tá? Um minutinho, eu já corrijo isso. Muito bem, senhores. Dando continuidade, então, né, à nossa aula aqui, o propósito que nós criarmos aqui através do livro é a classe
ou JSP Session, tá? Página de login. Muito bem. Então, rapidamente, vamos seguir o que está proposto aqui. Ele pede para importar, né, essa classe, page import. Poderia ser feito lá em cima também, tá? Não precisaria estar exatamente aqui, para importar as classes da Javax, né? Servlet.http, todas as classes, certo? Beleza. Feito isso, a gente abre uma outra tag para verificar a sessão, http session, agora sim eu tenho ela, http session, sessão, igual, né, a request, ele está pegando a sessão, get session, tá? Está pegando, está verificando. Aí depois a gente vai trabalhar em cima dessa sessão aqui, certo? Em cima dessa sessão. Essa sessão existe ou não. Então, vamos dar segmento aí. Se, aí agora, aqui ó, se, né, o que? A variável, a gente acabou de criar ali, ó, sessão. Se sessão, eu vou pegar o atributo dentro dela. Get attribute, ponto. Já existe ele, né, lógico. É um método existente dentro dele. Usuário logado. Se existir, né, ou seja, se for igual a null, né, eu vou então atribuir sessão.set agora, atributo, usuário logado, um valor, que valor? False. Pronto. Então não tenho nada, eu vou atribuir false. Porém, se a sessão foi criada, esse is new é true ou false. Se ela existir é true, se não existir é false. Ou pegar o atributo session.get atributo. Qual atributo? Usuário logado, né? É usuário logado. Se for igual, ponto equals. Qual argumento? False. Então ele está verificando se é falso. Certo? Certo. Beleza. Aí eu escrevo, eu não vou escrever esse formulário todo, eu vou dar só um print ln aqui, ó, a gente vê lá na tela se funciona. Escrever form de login. Aí vocês vão continuar esse formulário como exercício, tá? Vou colocar até aqui comentário, né? Aluno continuar o exercício como proposto, tá? Beleza, vou salvar, vou dar um restart, vou aqui ó, dar um restart no meu servidor, tem dois projetos aqui, ele restartou o servidor, tá? Eu vou agora esconder o Eclipse, vocês estão vendo o navegador, eu vou voltar aqui para o navegador, vou dar um login, F5, sessão, estou trabalhando dentro de sessão, login se sessão is new, get ou atributo por igual a false, print ln, ok. Deixa eu só fazer um negocinho aqui para a gente ver se ele passou aqui. Ver se ele está atualizando. Beleza. Olá. Então, ele está atualizando, ele entrou aqui, verificou, né, se tem a sessão usuário igual a nulo, ele atribuiu a sessão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um alt, print ln, vamos debugar aqui, só para a gente ver o que tem dentro dessa variável aqui, só para usuário underline logado, só para a gente ver o que tem dentro dessa variável.
Tá? Vou dar um print em tela aqui, só para a gente ver. Não tem nada, tá vazio. Né? Então, seção is new, por isso que ele não está entrando, não está nem igual a falso. Né? Então, a gente precisa tratar isso aqui, não só igual a nulo, mas também igual a vazio. Porque, olha só, vou dar um print aqui de novo, nem existe essa variável, olha só. Tá? Ó, usuário mais, ó, tá? Vamos ver se ele escreve alguma coisa. Tá vendo? Falso. Deixa ele salvar. Ele vai salvar. Aí, usuário, falso, falso. Ok, agora deu falso. Olha, então ele está falso. A exceção está falsa. Usuário, beleza. Então, se ou igual a falso, só ver se ele salva. Beleza. Escreveu for. Funcionou agora, tá? Posso tirar isso aqui. Às vezes é bom você debugar para ver o que está acontecendo, né? Tá, ele está reiniciando o servidor, ele vai mudar isso aqui. Todas as vezes que a gente atualiza um arquivo, o deploy, ele é executado novamente. Agora foi. Escreveu o formulário de login. Beleza. Eu verifico se ele é falso. Tá? Muito bem. Olha só, voltando aqui para o nosso livro. Não, eu vou deixar. Beleza. Ele vai escrever aqui o livro, desculpa, o form, e vai mandar para uma outra tela, executar login. Tá? Ele vai mandar para uma outra tela. Que tela é essa? Antes disso, ele explica. De posse desse objeto de sessão, podemos recuperar ou definir o valor de um atributo sessão. Operação executando logo em seguida. Tá gravando, né? Vocês estão me ouvindo também. O código verifica se existe um atributo denominado usuário logado. Se não houver, ele cria atribuindo falso. Ele verifica se existe, se não existe, ele cria e atribui falso, ok? Seguinte, com o processo é efetuado outra verificação para verificar se a sessão é nova ou se o atributo é igual a falso. Para testar se a sessão é nova, utilize o isNew. Qualquer um desses casos, o formulário é montado para que o usuário digite uma identificação. Então, ele monta. Então, vocês vão montar isso aí, certo? Beleza. E se esse usuário já logou e etc., ele lembra que ele colocou aqui, ó, else, aí ele dá um outprint, né, olá, o nome do usuário, né, como eu tinha feito ali, né, olá. Lógico, isso aqui está bem simplista, né, se esse nome for vazio, a sessão cai, você tem que redirecionar, né, não é a forma correta. Mas, por hora, ele explica bem qual é a lógica da situação. Depois você pode tratar com framework, etc. Caso o usuário esteja acessando a página pela primeira vez, o CERT executará invocado após ele digitar a sua identificação e senha de acesso. O código da classe, né, CERT, é apresentado a seguir. Então, olha só, aí agora ele vai criar, né, o servlet via post, né, vamos ver qual foi a forma que ele escolheu no formulário, né, aqui, ó. O formulário. Tá vendo o método aqui, ó? Por isso que lá no servlet ele escolheu o do post, né? Aqui, ó, por isso que ele escolheu do post, ele passou a ver tudo do post. Criou a classe, né? Essa classe, inclusive, tá com um errozinho aqui, essa classe deveria estar maiúscula, né? Enfim, instanciando, né? Fazer uma extensão da servlet, criou do post com request e response, os tratamentos que nós já falamos, do throw, exception, IO exception, vai escrever em tela, né, um print write, se necessário, vai
imprimir um HTML, aqui é o set content type, ele está mudando o conteúdo do cabeçalho para HTML, e aí agora ele vai começar a escrever o HTML dentro da página do servlet, certo? Ó, ele vai colocar um HTML, vai dizer qual é, e vai pegar os parâmetros aqui, se o usuário for igual a JSP e a senha igual a 1, 2, 3, ok. Ele vai criar uma sessão, passar agora, ele passa o usuário para true, ó. Ele passa o usuário para true, certo? E atribui o nome desse usuário a JSP, bem-vindo, quebra de linha, e já me permite acessar aqui os cálculos de área, calcular a área. Se não, ele fala, ó, usuário e senha inválido, e retorna para... Retorna não, ele nem dá um redirect, né? Ele simplesmente exibe o link aqui para tentar novamente. Bem simples, né? Bem simples. Então, aqui ele monta só um formuláriozinho, rapidinho, tá bom? Quero que vocês estudem isso aí e implementem isso aí como atividade, tá? Eu vou abrir aqui o quadro. Estou abrindo o quadro, o nosso quadro vai ser então o seguinte, tá? Criar uma nova tela, limpar a tela, e vou escrever aqui para vocês o que deve ser feito. Deixa eu adicionar aqui, captura de janela, quadro já existe, pegar um existente, ok, já existe. Então prestem atenção, por favor. Nós vamos escrever aqui 28/10/2020, aula número 10, certo? Isso aqui é a nossa aula, preste atenção. Nós vamos, capítulo 16, exercício, vou passar o exercício agora, capítulo 16, né? Sessões e cookies, tá? Sessões e cookies. Muito bem. Ó, exercício, 1000 pontos. 1000 pontos, tá? Fazer um formulário de login e senha com o uso de sessões. Ok? Com o uso de sessões. Esse é o exercício valendo 1000 pontos, tá? Estudar todo o capítulo. Estudar todo o capítulo 16, tá ok? Muito bem. Vamos lá. Então, o exercício é esse. Eu vou abrir o formulário, tá joia? Fechei o Eclipse, vou fechar o quadro. Fechar o Eclipse, voltando para cá. Perfeito? Tá joia. Aí ele verifica e manda para lá. Tá? Aí volta para aquilo que a gente tinha feito, né? O retângulo, circunferência, o triângulo, e assim sucessivamente. Imprimindo novamente aqui aquele formulário, lá e faz o cálculo de área, sessão encerrada. Como que ele encerra a sessão? Isso aqui é importante. Ele verifica a sessão, ele pega a sessão, ele seta o usuário como null, porque ele tinha setado o nome, e agora ele pega o usuário logado como null, e ele invalida, né, dá uma sessão invalidate. Isso aqui é importante. Isso você pode fazer se determinado tempo aconteceu, você pode fazer se um determinado processo já executou. Né, é o mesmo try, catch, finally, né, finally. Você finalizar aí alguma coisa. Isso é importante estar dentro disso. Tá? Esse código, né, é importante, né, cria uma página HTML contendo uma mensagem de despedida e invoca o método invalidate para finalizar a sessão criada anteriormente. Já o código da classe calcular área é o mesmo apresentado, né, anteriormente, e ele é listado aqui. Quando ele calcula a área, lembra que nós já vimos aqui, né, que ele setou um atributo e deu um
dispatched, né? Request dispatched. Para quem leu a apostila, lá, o material da aula 8 e 9, a aula 8 e 9 ainda continua dentro do mesmo conceito, desse dispatch, desse request, desse forward, tá? Os demais códigos da página são o seguinte. Então, veja como fica. Usuário senha, quando ele envia, né, ele fala, olha, seja bem-vindo JSP. Por quê? Ele digitou o usuário e senha correto. Ele habilitou o link cálculo diário. Quando ele foi para cálculo diário, era aquele que nós estávamos fazendo na aula passada, que era o retângulo, a circunferência e o triângulo. Ele confirma e vai para as páginas. Caso ele clique em sair, né, ele tem a sessão invalidada, invalidate, e a tela é redirecionada. Aí é interessante, dentro desse exercício, eu gostaria que vocês fizessem, né, a validação e o redirect, nós já vimos redirect, para a página de login, tá bom? Vimos anteriormente que no processo de gerenciamento de sessão, o identificador de sessão, Session ID, é gerado automaticamente e retornado com as respostas ao cliente. Um arquivo texto é criado para o cliente contendo essa informação, de forma que ela se torna persistente para o futuro envio de volta ao servidor nas próximas requisições. Tá? O conteúdo é bastante simples, sendo formado basicamente por uma cadeia de caracteres que representa o nome de um atributo e por um valor para esse atributo. Também é formado por uma cadeia de caracteres. Por exemplo, é conhecido como cookie, assim denominado em alusão a migalha de pão deixado pelo chão por João e Maria no conto de fadas narrado pelo irmão Grimm, para que pudesse encontrar um caminho de volta para casa. Entretanto, os navegadores permitem que a gravação de cookies seja desabilitada. Nesse caso, perguntará ao amigo leitor, não é possível gerenciar sessões? Calma, existe uma solução para esse impasse e ela se chama de reescrita de URL. Ok? Reescrita de URL. Então, vamos lá. Para entender melhor como funciona o processo, vamos criar um novo servlet. Sendo assim, clique com o botão direito, tal, do servlet, conforme na figura. E aí ele vai criar aqui um novo servlet. Vamos voltar lá e vamos criar? Deixa eu habilitar o Eclipse. Ok, vocês já estão de olho no Eclipse. O nome desse index. Um servlet chamado index. Ok. Criar um servlet chamado index. Ok. Uma descrição. Classe de cookies. Construtor da superclasse, inserir classe abstrata. Ele está utilizando qual método aqui? Do get. Então vou habilitar o do get. Ok. Tirar o do post. Ele só está utilizando o do get. Ok. Vou finalizar. Fechei. Beleza? Então está criada aqui a classe de acordo com o nest aí. Né? Ele manda aqui, às vezes, recomenda a gente dar um overhead aqui, mas não é o caso. Mas tudo bem, posso colocar aqui só para override. Não tem problema. Então, dentro do get, o que ele fala? Ele quer imprimir um HTML. Né? Então, vamos criar aqui. Não precisa disso. A gente vai dar um print write. Print write, da classe print write. Tá? Ele chamou essa classe que está criando a instância de saída. Então, dentro da saída, ele vai verificar aqui, ó, http session, cadê você? Aqui, http session, também chamou de sessão, vai criar um request, vai pegar lá da que está vindo lá, o request.getSession. É isso que ele está fazendo, certo? E aí, agora ele vai mudar o cabeçalho, response.getContent, type, ele vai pôr HTML, beleza, teste /HTML,
Joia. Response está certo? Set. Ah, tá certo. Estou errando aqui, é 7, senhores. Beleza. Aí agora começa a responder aqui, ó. Saída, ponto, response, ponto, get right. E aí vai começar a escrever. Saída, ponto, print, ln, o quê? Vai escrever um HTMLzinho aqui, básico. Facilitar, eu vou header, ele põe o header, ok, ele põe o título, item, qual é o nome do título? É com cálculo de áreas. Beleza. Ok. E dentro do body, ele verifica essa questão da seção. Tá? Ele verifica, fechou o header, abriu o header, fecha logo o HTML, para não esquecer. Aqui, fechado o HTML. Então aqui, na saída, ele tem um if aqui, ó. If se seção existe. É true, se não, else faz outra coisa, tá? Se ele existe, ele faz isso aqui, ó. Saída, ponto, print, tá dando até uma quebra de página. Olá, nova seção foi criada. Um parágrafo. Olá, uma nova seção criada. Se não, significa que ela já existe. Né? E ele diz assim para você, olá, você está de volta, porque já existia. Olá, né? Você voltou à página. Entendeu? Então, é interessante, as sessões, ele armazena isso, né? E ele agora nos dá uns recursos aqui de saída, né? E direciona para a página, ok? Vamos salvar isso aqui. Vou dar um restart aqui no servidor, vamos ver se ele roda. Beleza. Index. Beleza, não imprimiu nada. Ele redireciona para o HTML, título, pelo menos o título ele mudou. Index. Minutinho. O que vocês estão vendo? Estão vendo o cálculo? Estou fazendo um teste aqui, tá? A gente vê se funciona. Isso mesmo. Compilar de novo. Pacote default. Também não criei um package, né? Isso não é bom não. Deixa eu exibir código fonte. Tá certo. Ok. Senhores, eu acho que foi um errinho aqui, ó. Por isso que ele não montou HTML, tá? Vou salvar. Agora eu identifiquei aqui esse erro. Vou mostrar para vocês lá. Deixa eu fechar o Eclipse. Olha lá, tá vendo? Ó? Eu não fechei o title
Ele não montou, quando eu exibi o código-fonte, realmente já estava montando a página, tá? Aí agora deu certo. Posso vir aqui, olá, voltou a página. Exibo o código-fonte, o HTML está correto. Perfeito. Então é isso. Aí, senhores, ele redireciona aqui e devido à sessão ter sido criada, ele permite com que a gente entre, né? E não tendo a sessão, ele fala, bem-vindo, a sessão foi criada, ele redireciona para a página de login, certo? Então isso é o quê? Uso de sessões, né? Uso de sessões. Interessante, é importante falar sobre isso. Aqui, ó. Como destruir sessões? Como vimos, ao se criar uma sessão, um objeto que o identifica é criado. Isso ocupa recursos, né, do computador, esse espaço em memória ou disco. Quando o navegador é fechado por usuário, esse objeto de sessão é automaticamente destruído. No entanto, nosso código precisa ser capaz de destruir sessões a qualquer momento. Como isso é possível? Podemos especificar um tempo, em minuto, para que a sessão possa ficar inativa. Ao fim desse tempo, conhecido como timeout, a sessão é automaticamente finalizada e o recurso é alocado pelo container para armazenamento. Essa configuração de timeout pode ser feita de duas maneiras. Por meio do próprio arquivo descritor, né, web.xml, você pode abrir esse arquivo clicando no webinfo, no painel de gerenciamento, e colocar lá, né, dentro da seção session config, aqui, ó, session map, a gente pode criar aqui, ó, session config, session timeout, né? Isso é possível dentro do HTML, mas nós não temos ele aqui, mas pode colocar aqui, vou exibir para vocês rapidamente, vou mandar exibir o Eclipse, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, ele abriu, você pode ver o design, né? E pode ver o source. Aqui dentro você pode o que? Session config, tá vendo? Dentro de session config, eu posso colocar session timeout, ok? Session timeout. E aí qual é o tempo? 30. Né? Esse tempo é em minutos, tá? Você salva, volta aqui para o design, você já vai ver que tem session com timeout, tá bom? Cook, config, trace, tem display name, enfim. Você tem vários recursos aí que você depois, via aplicação, você consegue pegar isso aqui, né? Dentro do web você consegue pegar isso aqui, Session Timeout. Então, vamos dar seguimento, tá bom? Dúvidas? Me manda lá no Zap. Ok. Como trabalhar com cookies? Eu gostaria que vocês também estudassem. Já vimos, né, o conceito de cookies, mas não trabalhamos com ele diretamente, apenas por meio de sessões. Nesse caso, o próprio container se encarrega de gerenciá-lo, certo? Para poder gerenciar manualmente os cookies, né, eles fazem parte do pacote service, declaração instanciada de um objeto cookie é feito por meio de uma linha de código similar apresentada, né, pela sessão. O que é? Uma cookie, o nome do cookie e o valor do cookie. Certo? O primeiro parâmetro representa o nome, o segundo o valor que deve ser atribuído a ele. O nome deve ser formado apenas por caracteres alfanuméricos, sem espaço ou sinais gráficos. Depois de ter instanciado o objeto cookie, podemos adicioná-lo ao objeto de resposta, chamando addCookies, tá? O método addCookies. Certo? Presente na interface, HTTP response. GetCookie está dentro da request. Aqui, ó. Tem uma página. Bem-vindo ao exemplo de criação de cookie. Ele vai importar a classe Seft, vai criar uma classe do tipo cookie, cookie libs, e vai dar aqui, ó, código, arquitetura de computadores. Então, é um cookie. Aí depois ele adiciona esse cookie, né, no response, né, no response. Ele vai adicionar o cookie que eu acabei de criar dentro do response. Aí o cookie livro, new cookie, código. Aí eu vou adicionando quantos eu quiser. Tá vendo? Estou adicionando. Adicionei um livro, 2 livros, 3 livros. Beleza. Esse código cria 3 cookies, cada um com um valor diferente. A segunda página deve ter o seguinte código. Eu peguei, li, eu tenho aqui um HTML, lista dos cookies, bem-vindo ao exemplo de visualização de cookies, leio, aí agora eu faço um array, ó, cookies, meus arrays do tipo, né, array, e dou um request,
né? Eu dou um request, entendeu? Dou um request de todos os cookies. Aí um for, cookie, lista de cookies, outprint, nome, lista, get nome, valor. É o nome dos livros que foram armazenados lá. Por que isso, professor? Porque, por exemplo, eu adicionei no carrinho de compra para comprar esses livros. Então, eu salvei esse carrinho de compra dentro das pastas, né, gerenciador de cookies. É importante notar que o método getCookies, aqui, ó, retorna um vetor, uma vez que podemos ter vários cookies. Para acessar cada elemento do objeto, fazemos uma estrutura de repetição, certo? Um pouco diferente da if, mas eu só passo aqui o cookie, uma lista, e aí depois eu vou listando esses valores, certo? O corpo dessa estrutura de repetição é formado por uma instrução que exibe os nomes e os valores, de uma por uma, tá? Aí aqui, ó, a página principal, bem-vindo aos exemplos, aí ele me mostra aqui, então, a seção e os livros que poderiam estar na linha de tempo. Portanto, façam também esse exercício, tá joia? E a gente dá continuidade aí na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos canais de comunicação.